Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vamos nos aprofundar num clássico da literatura nacional, O Mulato. Então, vem comigo. Muito bem. Tenho aqui em minhas mãos O Mulato, livro escrito por Aloísio Azevedo em 1881. E do que fala este livro aqui, você já sabe. Senta que lá vem história. Aqui neste livro nós somos apresentados ao Raimundo. Quem é Raimundo? Raimundo é um mulato, filho de uma escrava com o seu dono. E ele foi forro à pia. O que isso significa? Que ele nasceu escravo, mas foi alforriado, foi libertado no momento do batismo. Raimundo começou a ser criado em uma fazenda no interior do Maranhão. Desde muito cedo ele foi separado da mãe, aconteceu uma tragédia, o pai dele morreu e aí ele foi enviado para Portugal. Esse era um desejo do pai dele. E lá na terrinha ele se formou em Direito, conheceu a Europa, uma pessoa muito intelectual, viajada, estudada, mas resolveu que queria voltar para o Brasil, principalmente para tocar a vida, né, e ganhar a vida a partir da corte no Rio de Janeiro. Mas para isso ele pretendia viajar até o Maranhão, onde seu pai ainda tinha negócios, onde ele ainda tinha bens, onde ele tinha a herança, para ele poder liquidar com tudo, pegar esse dinheiro e iniciar uma nova vida no Rio de Janeiro. E é nessa viagenzinha para o Maranhão que tudo dá errado. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Raimundo tinha parentes por lado de pai lá no Maranhão. Ele foi para São Luís, lá ele é recebido pelo tio, o Manuel Pescada, um português, pai dele também era português, e ele fica lá hospedado na casa do tio dele. Ele conhece a prima, a Ana Rosa, que não é a estação de metrô. A Ana Rosa se apaixona perdidamente pelo Raimundo. O Raimundo ainda leva um tempinho para se tocar, mas no fim também se apaixona perdidamente por Ana Rosa. Já avisei que vai dar merda isso. E contra um romance entre um mulato filho de escrava e uma jovem rica branca, havia os familiares dela e toda a maldita sociedade do Maranhão, em especial dois felas da puta, o cônego Diogo e também o caixeiro Dias. Eu estou sentindo uma treta! O cônego, assim como muita gente lá na sociedade naquela época, era racista e tinha alguns outros motivos para odiar o Raimundo. Coisas do passado que eu não vou entrar aqui nesse resumo, porque eu estou fazendo um resumo muito resumido do livro. Já o caixeiro Dias, que era funcionário do Manuel Pescada, ele nutria um amor doentio por Ana Rosa e não admitia ser passado para trás por um cabra, por um mulato como o Raimundo. Ana Rosa e Raimundo começam ali a se encontrar, se apaixonam e eles decidem se casar. Porém, o Manuel Pescada, o pai da Ana Rosa, nega a mão da filha ao Raimundo por essas explicações que eu disse. Ele era filho de uma escrava, não era bem visto numa sociedade elitista branca do século XIX do Maranhão. Então, Ana Rosa e o Raimundo começam a se ver às escondidas, começam a bolar um plano para fugir juntos. Só que esse plano é descoberto pelo cônego Diogo e pelo caixeiro Dias, e eles impedem a fuga do casal. Aí nesse momento é revelado o grande tchan do livro. Ana Rosa está grávida. Para honrar a desonra que o Raimundo fez, ele diz que se casaria com ela. Para você aí de casa entender, se um homem naquela época desonrasse uma mulher, ou seja, tirasse a virgindade dela fora do casamento,
ele era obrigado por lei, ele era obrigado pelo juiz a reparar o dano feito à donzela e à família da donzela. No caso, ele era obrigado a se casar com a mulher. Não, nada a ver, irmão. O cônego Diogo convence o caixeiro Dias a matar Raimundo. Ele vai lá e entrega uma arma para o Dias e fala: olha, você tem que matar o Raimundo hoje, porque amanhã de manhã ele vai lá no fórum e ele vai conseguir a ordem do juiz para casar com a Ana Rosa, e se ele fizer isso, está tudo perdido, mas se você matá-lo hoje, isso não irá acontecer e o caminho estará livre para você. Que bonito, né? Que santo, que divino, um padre falando isso. A princípio o Dias não queria muito, mas ele é convencido pelo cônego Diogo, ele pega a arma, no momento que o Raimundo está chegando em casa, ele vai lá e dá um tiro pelas costas da forma mais covarde possível e foge. E aí o que acontece? Raimundo morre. Se fodeu. No dia seguinte, o corpo dele é carregado pelas ruas de São Luís, passa em frente à casa da Ana Rosa. A Ana Rosa, ao ver o amado mulato morto sendo carregado, ela entra em pânico, começa a chorar, tem um ataque e sofre um aborto natural. Perde o filho que ela estava esperando. Alguns anos se passam, as pessoas simplesmente esquecem que o Raimundo um dia existiu e o livro mais ou menos termina numa festa de recepção ao novo governador da província do Maranhão, e nessa festa o caixeiro Dias deixa a festa ao lado de sua mulher amada, com quem tem alguns filhos, a Ana Rosa, e eles viveram felizes para sempre. Eu sei, é triste, né? Bom, agora nós vamos à análise desse livro. Claro, a minha opinião sobre o que eu achei de tudo o que eu li. Para começar, gente, quando esse livro aqui foi lançado, ele causou uma certa revolta lá no Maranhão. Ele foi, assim, um campeão de avaliações e de críticas negativas. Ninguém gostou muito desse livro lá pelo Maranhão, porque o Aloysio Azevedo, ele bateu forte, ele usou uma mão pesada ali contra a sociedade, expondo todos os preconceitos, toda a forma arcaica e conservadora de pensar daquela sociedade. Ao passo que esse livro aqui fez muito sucesso no Rio de Janeiro, na corte, já que lá na corte eles tinham uma mente um pouco mais aberta do que no Maranhão, e também já estava ali sendo fomentado um espírito, um sentimento abolicionista. Agora vamos falar sobre o racismo que é apresentado no livro. É importante dizer, o Raimundo, ele não era negro, ele era mulato. Mulato é a definição da miscigenação entre um negro raiz, vamos colocar assim, e um branco raiz. O filho da junção dessas duas cores nasce mulato. Só que o Raimundo, ele tinha olhos azuis. Inclusive tem uma passagem no livro que ele não se enxerga como um negro, porque, como eu disse, ele tem olhos azuis, ele se olhava no espelho e ele não conseguia ver na fisionomia dele a fisionomia de um escravo ou a fisionomia de um negro. E isso é muito interessante. Por quê? Porque ele não foi criado no Brasil, então ele não se via como um mulato, como um negro. Ele foi criado em Portugal e percorreu a Europa. Lá na Europa ele era visto como brasileiro, como cor de brasileiro, né? Ou seja, ele não era branco, mas também não era negro. Ele era a miscigenação dos dois e naquela época, pelo que eu li em outras obras inclusive, essa era a definição de quem estava lá fora, do estrangeiro. A visão do brasileiro era essa mistura, essa miscigenação, e você é brasileiro. Não importa se você é uma mistura de índio com branco, índio com preto, preto com azul, enfim, você tem cor de brasileiro. E era assim que ele era visto, por isso que ele não se enxergava como negro. Isso me leva a um outro ponto, que é o que? Essa obra aqui, ela foi pioneira em abordar essa questão abolicionista, né? Essa questão do mulato como o personagem principal. A gente teve a escravizaura
antes, mas a escrava Isaura era uma escrava branca, né? Então a gente tem aqui o mulato como protagonista da história, Aloysio Azevedo, que era um abolicionista convicto, sempre defendeu a liberdade dos negros. Só que aqui morde e assopra, porque ao mesmo tempo que você tem um mulato como um protagonista de um livro, né, o personagem principal, ele também não se dá bem no final da história, ele morre. Isso me leva a crer e acreditar que um negro não poderia se dar bem numa obra como essa, né? Que justamente esse livro fez sucesso porque o Raimundo morreu no final, né? Porque talvez não fosse, na verdade, aceito de uma forma ampla, não só no Maranhão, mas também no resto do Brasil naquele momento, que um mulato se desse bem, fosse bem sucedido, rico, estudado na Europa e tudo mais, e casasse com uma mulher branca, sendo esse mulato um ex-escravo. É verdade. Agora eu quero me arriscar falando sobre a estrutura literária desse livro aqui. Ele foi colocado pela crítica, enfim, por todo mundo que entende de literatura, como a obra que inaugura o naturalismo. O Aloysio Azevedo, ele é o introdutor, né, e o maior expoente do naturalismo, desse movimento literário aqui no Brasil. O naturalismo é que a pessoa ela é influenciada pelo meio, ou seja, as atitudes, o perfil que ela tem é todo influenciado, é resultado da sociedade que ela vive. Então isso é muito retratado. Esse livro aqui, que foi apontado como a obra inaugural do naturalismo no Brasil, eu li outras obras do Aloysio Azevedo. Li o Cortiço e li esse livro aqui. Eu posso dizer para você que o Cortiço é a definição perfeita do que é o naturalismo. Já esse livro aqui eu não vejo dessa forma. Pelo que eu posso perceber e pelo meu sentimento ao ler esse livro aqui, eu vi traços do romantismo ainda nesse livro, porque você tem a Ana Rosa e o Raimundo naquela paixão, naquele negócio, aqueles diálogos enormes em que, oh meu Deus, eu não serei nada se você se for, eu morrerei. Aquela intensidade que, cara, aquilo não existe na vida real, mas existe muito no romantismo. E isso acontece na relação entre os dois. Não a todo momento, mas em alguns momentos eles estão muito fervorosos. E isso me lembrou muito os traços do romantismo. Esse tipo de diálogo, esse tipo de situação você não encontra, por exemplo, em O Cortiço, que é uma outra obra do Aloysio Azevedo. Tá aí então a minha explicação humilde, porém literária, sobre esse livro, com algumas avaliações, opiniões e tudo mais. Foda-se! Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também de me seguir nas redes sociais, no Instagram, @lendocomleão e também o @pedro_leão. Tem também o Confraria Literária, o meu podcast semanal sobre livros, junto com meu amigo Leandro Las Casas. Você pode ouvir nos principais aplicativos de música, inclusive no Spotify. Então é isso, galera. Espero vocês. Até uma próxima. Fui!